Resolveu. Tá, eu vou fazer a apresentação pelo meu celular, pessoal. Aí eu não vou mais visualizar a tela. Qualquer comentário, se alguém tiver, por favor, ligue o microfone, tá bom? Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Tá, tudo bem. Então, hoje a gente vai falar sobre a erosão do solo, né? Somos do programa de educação tutorial em ciência do solo, PET Solo. Me chamo Eduarda, juntamente com a Evelyn e Luane. Vamos falar sobre a erosão do solo. Bom, a erosão é um processo físico que consiste na degradação, transporte do solo pela água ou pelo vento. É um fenômeno mais importante, mais eficiente no depauperamento do solo, né, no empobrecimento e enfraquecimento do solo. Então, por definição, a erosão do solo é o processo de desgaste e degradação do solo, caracterizada pela desagregação e arrastamento de suas partículas, através da ação dos agentes erosivos, desnudando seus horizontes, principalmente o horizonte A, que é o de maior importância agrícola. Bom, pessoal, segundo a FAO, quando ocorre o processo de erosão, e geralmente uma erosão de médio porte, ela consegue arrastar ou atingir cerca de 20 centímetros de um solo. E esses 20 centímetros de um solo, ele demorou cerca de 140 a 700 anos de trabalho da natureza para ele ser construído. E as grandes quantidades de nutrientes, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, o cálcio, o magnésio, também a gente tem o humus, né, que é formado pela a camada orgânica que fica acima do horizonte A, os micro-organismos que pertencem a esse solo, todos eles são prejudicados com o processo de erosão. Eles são perdidos pela ação da erosão, né? Os nutrientes vegetais podem ser repostos, né? Quando a gente faz o processo de nutrição desse solo. Mas o solo se foi. Ele mesmo, ele foi carregado pelos rios, vai parar nos oceanos, nos rios. A natureza só poderá reconstituí-lo no decorrer de muitos séculos aí pela frente. Então, a gente tem os agentes da erosão. Pode ser a água ou os ventos. Levando-se em conta o agente a água, pode-se classificar a erosão ou erosão acelerada em erosão pluvial, que é a erosão pelas chuvas, a erosão fluvial através dos rios, a erosão lacustre e a erosão marinha. A erosão pelo vento predomina nas regiões áridas e semiáridas, com áreas planas e descobertas. Aqui no próximo slide, a gente tem uma pequena tabelinha que faz a relação entre os continentes e como eles são atingidos, tanto pela erosão hídrica e pela erosão eólica. A gente tem a relação de milhões de hectares que são perdidos através da erosão. Vindo aqui para a América do Sul, que é onde está localizado o Brasil, cerca de 123 milhões de hectares sofrem com a erosão hídrica e 42 milhões de hectares sofrem com a erosão eólica. A gente tem aqui também as fases da erosão hídrica.
A erosão hídrica é a que ocorre com maior frequência nas diversas regiões brasileiras, que é como a gente vê aqui na tabela, a gente vê que a erosão hídrica ela ocorre com maior frequência, ela atinge mais hectares do que a erosão eólica, porque a erosão eólica ela depende do clima, da vegetação, do relevo desse terreno. Então, a gente tem aqui no Brasil e na maior parte do mundo também, sofre mais com a erosão hídrica. Então, as fases da erosão hídrica, sem se considerar a erosão eólica, toda remoção do solo exige a presença de água sobre o terreno, cuja principal fonte é a chuva. Então, a erosão hídrica é um processo complexo que ocorre em 4 fases distintas. A primeira fase é a fase de impacto, né? As gotas de chuvas que golpeiam o solo contribuem para a erosão da seguinte maneira: elas desprendem as partículas do solo no local de impacto, transportam por salpicamento as partículas desprendidas e imprimem energia de forma de turbulência na água da superfície. Então, a primeira fase é a fase de impacto, quando a água atinge o solo. A segunda fase é a desagregação. Quando a gota de chuva impacta sobre a superfície do solo, a energia cinética dessa gota realiza o trabalho de desagregar o agregado do solo, lançando gotículas de água e fragmentos do solo em todas as direções, no processo chamado de erosão por salpicamento. E aí, essas gotículas de água, né, quando ela impacta o solo salpicado ele chega a atingir 80 centímetros de altura e até 1 metro de distância. Quanto maior o volume de gotas, maior será o impacto que essa água irá causar no solo. A terceira fase é a fase de transporte. É o movimento que o solo faz sobre a vegetação do solo. Na erosão por salpicamento, essa fase ocorre quase simultaneamente com a desagregação. A capacidade de transportar o sedimento depende da força do agente, neste caso, a massa de água e a velocidade com que se desloca. Na quarta fase, a deposição, é a parada do solo desagregado, é o fim da fase de transporte, né? E acontece quando o agente perde a força, ou seja, a água. Algumas partículas poderão se depositar em uma distância de poucos milímetros de onde foram desalojadas, e outras poderão ser transportadas por centenas de quilômetros até que que depositem nos oceanos ou rios. Aí aqui, como a gente vê na imagem, são as fases do processo de erosão hídrica, né? A imagem A, o impacto das gotas da chuva na superfície do solo exposto causa o desprendimento das partículas pequenas do solo, imagem B, as quais obstruem os poros e formam uma superfície selada, imagem C. E a água que escorre na superfície carrega consigo as partículas do solo, as quais são depositadas rampa abaixo, quando a velocidade do escorrimento superficial é reduzida. A gente vai para as formas de erosão hídrica. A erosão é causada pela água em movimento, pode apresentar-se das seguintes formas principais: erosão laminar, erosão em sulcos ou em vossorópolis. A erosão laminar ela é uma fina lâmina de água que escorre a superfície do solo e carrega as partículas desagregadas pelo impacto das gotas. A distância que este fluxo laminar percorre, geralmente, ele não é grande, porque as depressões naturais do terreno, estes fluxos se concentram, formando os fluxos concentrados ou sulcos. Na erosão em sulco, a erosão é caracterizada pela formação de canais sinuosos. Esse tipo de erosão resulta na concentração de enxurrada, né, em grandes pontos do terreno, em função de pequenas irregularidades na declividade, que atinge o volume e velocidade suficiente para formar riscos mais ou menos profundos. Na sua fase inicial, os sulcos podem ser desfeitos com operações normais e preparo do solo. Então, a gente consegue reverter a erosão em sulcos. Já da erosão em vossorocas, pode ser entendida como uma erosão em sulcos de maior proporção. A desagregação no início do sulco, né, que é a cabeceira, ela é causada principalmente pelo fluxo concentrado de água. As laterais também podem sofrer desabamentos para dentro do canal, onde o solo e o subsolo vão ser transportados pelo fluxo concentrado,
E quando a fonte de água é permanente, essa vossoroca pode se transformar em uma sanga, ou mesmo um rio, passando a fazer parte da rede de drenagem dessa bacia hidrográfica. Então, a gente tem essas três imagens aqui, vocês podem imaginar mais ou menos como é a erosão laminar, essa primeira imagem. A erosão em sulcos, vocês podem ver aqui em sulcos, quando ele fala que as vossorocas é como se fosse uma parte, o segundo passo das erosões em sulcos, né? A vossoroca já é ela causa, já é como é que eu posso falar? De maior proporção, né? Como se fosse, atinge esse solo em maior proporção, e aí ela causa maior prejuízo a esse solo. Aí a erosão eólica causada pelos ventos ocorre em geral em regiões planas de pouca chuva, onde a vegetação natural é escassa e sopram ventos fortes. Em relação à erosão eólica, a gente pode ver essa imagem aqui, que é o mapa do Brasil. Nela a gente tem a relação de onde a erosão eólica é mais presente aqui no Brasil. Como eu disse, a erosão eólica ela depende de alguns fatores, como a declividade do terreno, a questão da precipitação, de como também interfere no tipo de solo da região. Então, ela é causada pelos ventos que ocorrem em geral em regiões planas, de pouca chuva, né, onde a vegetação natural é escassa e sopram ventos fortes. Constitui problema sério quando a vegetação natural é removida ou reduzida. A erosão pelo vento geralmente considera de sérias consequências nas regiões áridas ou semiáridas. Pode ocorrer também em outras regiões, desde que haja condições de solo, vegetação, clima, por exemplo, o solo solto, seco, granulações finas, pouca cobertura vegetal. No Brasil, as áreas mais afetadas são aqui no Nordeste, né? A gente vê a Bahia, a gente vê também aqui o Rio Grande do Sul, a região litorânea. E além do empobrecimento do solo, a erosão eólica ocasiona a morte das plantas, né, prejudicando também as estradas de ferro e rodovias. Tempestades de areia ocasionadas por severa erosão eólica causam problemas adicionais, tanto para os homens como para os animais, que sofrem com a inalação de poeira, infecção nos olhos e sistema respiratório, além da poluição na atmosfera. Então, os principais fatores que afetam a erosão eólica são o clima, o solo e a vegetação. O clima deve-se levar em consideração as precipitações, o vento, a temperatura, a umidade, viscosidade e densidade do ar. O solo, com relação ao solo, distingue-se a textura, a estrutura, a densidade das partículas, matéria orgânica, a umidade e a rugosidade da superfície. É importante salientar que todos esses fatores, o mais importante é a umidade, pois somente o solo relativamente seco é sujeito à erosão. Vegetação considera-se a altura e a densidade da cobertura vegetal. E aqui a gente tem as fases da erosão eólica, que é o início do movimento, o transporte e a deposição. O movimento das partículas do solo é causado pelas forças do vento, né, que é exercida contra a superfície do terreno. A velocidade média empreendida pelo vento próximo à superfície do terreno aumenta exponencialmente com a altura acima da superfície. Então, o mínimo de velocidade do vento necessária para iniciar a movimentação das partículas do solo é cerca de 15 quilômetros por hora, em uma altura de 30 metros da superfície. Então, a menos que 15 quilômetros por hora, ele não é capaz de participar da erosão eólica. E o transporte das partículas é influenciado pelo seu tamanho, velocidade do vento e a distância a percorrer. Então, por isso que o tipo de solo interfere. O tamanho das partículas, as partículas mais finas são as primeiras a ser carregadas pelo vento. Então, depois que o movimento é iniciado, elas são conduzidas aos saltos, dependendo do seu tamanho e da turbulência do vento, cuja força é levantada quase verticalmente. Elas giram em várias centenas de vezes, né? E caminham aí a distância de 10 a 15 vezes de onde elas estavam. E a deposição do sedimento ocorre quando a força da gravidade é maior que a força de sustentação das partículas no ar. As partículas de solo que se movimentam no processo de erosão eólica são depositadas em um novo local quando o vento diminui
ou quando as obstruções da superfície alteram sua turbulência, né? Quando conta, por exemplo, árvores, consegue parar a velocidade dos ventos, diminuir, e aí vai parando e vai depositando ali no terreno as partículas. Na imagem a gente vê a ação, né, que o vento faz, ele toca nas partículas, ocorre a suspensão dessas partículas, o movimento, e vai saltando até ser depositadas novamente no solo. Os fatores determinantes da erosão. Em relação ao solo, os fatores determinantes da erosão podem ser classificados da seguinte maneira: os fatores extrínsecos são os naturais, os ocasionais, né, naturais, chuvas, ventos, as ondas, e os ocasionais, que é a cobertura e o manejo do solo, nesse caso, interferido pelo homem, né? E os fatores intrínsecos são os topográficos, declividade, comprimento da rampa, e as propriedades do solo, como textura, estrutura, porosidade, permeabilidade, capacidade de infiltração, teor de matéria orgânica, natureza do complexo coloidal e natureza dos cátions adsorvidos, e etc. Então, para concluir, o cultivo de um solo erodido quase sempre é sinônimo de insucesso, uma vez que as camadas mais profundas do solo são geralmente menos produtivas do que a camada superficial. Além do empobrecimento e da desnutrição do solo, a erosão causa danos à navegação, às represas destinadas à obtenção de energia e ao suprimento de água e aos canais de irrigação e de drenagem. Deve-se ainda considerar que as plantas sofrem mais devido à seca quando o solo foi danificado pela erosão. Os danos causados pela erosão não atingem apenas o agricultor, mas toda a nação. A manutenção de uma agricultura permanente depende de uma luta constante contra a erosão das terras de cultura, o que constitui o primeiro passo na direção do uso correto das terras. Essa foi a bibliografia consultada. Se a gente tiver interesse em aprofundar no assunto, pela atenção, muito obrigada. Tudo bem? Alguém tem algum comentário? Parabéns, muito bom. Perguntas, alguma Parabéns dúvida? pela apresentação. Não tem pergunta não. Parabéns, Zóia. Ok. Parabéns pela apresentação. Então agora eu vou passar a palavra para a Evelyn, que ela vai apresentar um artigo relacionado ao tema, aprofundando o nosso tema, tudo bem? Evelyn? Oi, gente, só um instante, eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, boa noite, gente. Eu sou a Evelyn e eu e a Eduarda escolhemos esse artigo para a gente apresentar aqui para vocês. Tá bom? O título é Erosão Hídrica em Sistemas de Preparo do Solo, sob chuva simulada no Cerrado Piauiense. Esses são os autores: João Lucas, Jaqueline, João, Julian Júnior, Maria de Nazaré, Paula Caroline, Elias Gomes e Daiane Conceição. Bom, o Cerrado Nordestino ele tem apresentado nos últimos 20 anos grande expansão agrícola. Essa expansão agrícola é feita por aberturas de novas áreas, retiradas da vegetação natural, dentre outras formas. Especificamente essa retirada de vegetação, ela pode degradar o solo e alterar o ciclo hidrológico, favorecendo o escoamento superficial. Uma forma de evitar essa degradação é a utilização de sistemas conservacionistas. Eles vão prezar pelo revolvimento reduzido, que é a ação de agitar a terra, a semeadura, e a inclusão de plantas de cobertura também, em planos de rotação de cultura. A presença desses resíduos vegetais deixados justamente por essas plantas de cobertura, elas vão resultar na diminuição da erosão hídrica. Portanto, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a erosão hídrica sob chuva simulada em sistemas de preparo do solo no Cerrado Piauiense. Materiais e métodos.
Bom, o local do estudo foi na Estação Experimental da Universidade Federal do Piauí, lá em Bom Jesus. Essa foto foi tirada do Google Earth. A resolução não está muito boa, eu não consegui deixar ela mais nítida, mas é só para ter uma noção de onde é, certo? O clima nessa região ele é caracterizado como tropical quente e seco e possui uma estação seca bem definida. A precipitação lá é de 945 milímetros por ano e o solo presente na região é o latossolo amarelo franco-arenoso. Antes do experimento acontecer, a área primeiramente foi cultivada com milho num sistema convencional de preparo do solo, utilizando aração e gradagem. Após a colheita, os restos culturais foram mantidos na superfície do solo e o experimento foi implantado sob essa palhada para poder avaliar as perdas de solo e água. Esse aqui foi uma tabela que eu montei só para resumir mais outros aspectos que tem no material e métodos, que é sobre a chuva simulada. Ela foi aplicada com 10 intervalos, com a intensidade das chuvas que normalmente ocorrem no local, dos meses mais chuvosos. Foram utilizadas 3 formas de sistemas de preparo de solo, que foi o preparo convencional, cultivo mínimo e o sistema de plantio direto. Sobre a cobertura morta remanescente que eles deixaram logo no início, serviu para a determinação da massa seca e também foi retirada amostras deformadas e indeformadas do solo para determinar o carbono orgânico, a densidade do solo, as porosidades e a resistência de penetração ao solo. Resultados de discussão. Bom, nessa primeira tabela é de uma análise de variância para o escoamento, a infiltração e a perda do solo, tanto os instantâneos quanto os acumulados, nos sistemas de preparo do solo. Primeiramente, esses asterísticos significam que foi significativo. O P é o preparo, o T é o tempo, e esse P asterístico T é a relação entre preparo e tempo. O efeito do preparo no solo foi significativo em infiltração e escoamento instantâneos, e também no preparo do solo instantâneo e acumulado. Quanto ao tempo de chuva, foi significativo em todas, exceto na perda do solo instantâneo. Já a relação entre preparo e tempo teve uma interação e ela foi durante a infiltração, o escoamento e a perda de solo acumulado. Esse outro gráfico vai nos mostrar a relação entre o escoamento e a infiltração instantâneos em função do tempo de chuva e também escoamento e infiltração acumulados em função do tempo da chuva. As cores brancas, significam a infiltração, as pretas o escoamento, e cada forma dessa significa um preparo de solo. A bola quer dizer o sistema de preparo direto, o quadrado quer dizer o sistema de preparo direto, a bola quer dizer o plantio convencional e o triângulo quer dizer o cultivo mínimo. Resumindo esse gráfico para facilitar para vocês, a infiltração e o escoamento instantâneos, eles foram tiveram maior infiltração no cultivo mínimo e no sistema de preparo direto, e o maior escoamento do preparo convencional. Como mostra aqui, essa linha da bolinha é o plantio convencional. Então, com relação à infiltração, ela está bem menor em relação às outras. E aqui, durante o escoamento, ela está bem maior em relação às outras. A infiltração e o escoamento acumulado obtiveram o mesmo resultado. O maior escoamento foi obtido durante o preparo convencional,
e a maior infiltração foi no cultivo mínimo e o sistema de preparo direto. No próximo gráfico também temos um bem parecido ao outro, entretanto esse aqui relaciona a perda do solo em função do tempo, tanto a perda do solo instantânea quanto a acumulada. A bolinha quer dizer o preparo convencional, a bolinha branca, cultivo mínimo e o triângulo, sistema de preparo direto. Resumindo também, teve uma menor perda do solo no cultivo mínimo e no sistema de preparo direto, nos dois gráficos, isso pode ser bem visto, e teve uma maior perda do solo no plantio convencional. Aqui aumenta gradativamente com relação a tempo de chuva, e aqui eleva bem rápido, inclusive. Essa figura 3, ela vai meio que resumir os outros dois gráficos para facilitar. Essa linha quer dizer a perda do solo, a barra cinza quer dizer a infiltração e a preta o escoamento em relação aos tipos de preparo do solo. Podemos ver que a perda do solo é maior no preparo convencional, a infiltração se torna maior no cultivo mínimo, seguido do sistema direto, e o escoamento novamente é maior no plantio convencional. O escoamento superficial, além de ser resultante da superfície do solo, também depende das condições físicas na sua superfície. Por exemplo, no gráfico visto anteriormente, a menor infiltração e o maior escoamento no plantio convencional, ele ocorre devido ao revolvimento do solo e à exposição à ação da chuva. O impacto da chuva causa o desprendimento dos agregados, causando o selamento da superfície do solo e, consequentemente, a redução da infiltração. O plantio direto ele é o sistema mais empregado no Brasil. Por isso, vários estudos foram feitos em relação ao manejo dele. Porém, vamos destacar aqui um em específico, que foi o Deusclio, acho que é assim que fala. E ele diz que o plantio direto com rotação de culturas, ele aumenta a fitomassa e reduz a perda do solo. Porém, é insuficiente quanto ao escoamento. Já o plantio direto em sucessões de cultivos, ele é insuficiente no controle da erosão. E o plantio direto e o revolvimento no plantio direto aumenta as perdas do solo em chuvas de alta intensidade. Na figura 4, vai ser apresentado a análise de componentes principais relacionados aos atributos físicos do solo, com o escoamento, infiltração, perda do solo em sistemas de preparo. Então, aqui nós temos a CP1, que é os componentes principais 1 e os componentes principais 2. Vou passar. Na CP1, a macroporosidade, está bem aqui, a porosidade total, a densidade do solo e o teor de silt foram as variáveis que mais influenciaram a dispersão dos dados. Eles estão mais afastados, bem mais afastados da numeração 0. Na CP2, que é essa bem aqui, o teor de argila, a resistência à penetração e o carbono orgânico tiveram pouca influência sobre a dispersão dos dados. Entretanto, o escoamento, a perda do solo, a infiltração e a massa seca foram os de maior variação. A pastagem sem pisoteio e a soja cultivada em plantio direto proporcionam uma maior filtração e menores perdas por erosão. Os métodos de preparo do solo influenciam diretamente nas perdas do solo. E o manejo do solo, junto com o revolvimento e a cobertura, tornam-se fatores fundamentais. Então, por fim, recomenda-se a redução do revolvimento e a manutenção de sua cobertura,
uma vez que as chuvas na região são concentradas em um curto período e apresentam uma alta erosividade. Além disso, o uso de plantas de cobertura, como milheto e consórcio de milheto, também são recomendadas, porque a partir delas vão ser formadas palhadas suficientes, com baixa taxa de decomposição, que podem sustentar a realização dos sistemas conservacionistas naquela região. Conclusão. O sistema de preparo direto e o cultivo mínimo, eles proporcionam menores perdas de solo após as chuvas de maior intensidade. Já o preparo convencional do solo, ele causa uma menor infiltração, um maior escoamento superficial e maior perda do solo. Por fim, a cobertura do solo acaba tendo um papel fundamental na redução de perda do solo. Obrigada, gente. Alguém quer fazer algum comentário? Uma dúvida? Uma coisa? Pergunta? Eu acho que foi bem explicado, assim, pelas duas, parabéns. É só que aquela coisa, né, como foi falado, depois que a gente sempre tem como agir na prevenção, né, mas depois que você tem muitas vezes como recuperar a fertilidade, colocar cobertura, mas depois que erosão, crateras aí para você recuperar é complicado, né, é bem de prevenção mesmo, bem interessante. Sim, eu achei interessante porque ele mostrou bem o resultado dos diferentes sistemas, né, justamente para evitar esses acontecimentos. Sim, e no processo de erosão, como foi citado, é a camada do solo que é mais atingida é o horizonte A, sendo que são os primeiros centímetros de solo é o mais fértil, mais utilizado para a agricultura, né? Então, quando ele é destruído, dificilmente ele vai ser recuperado. Foi num artigo da FAO, uma nota que eu li na internet, que é que erosão é o processo de recuperação de um solo erodido, né? É sinônimo de insucesso, né? Que eles falam que é quase impossível recuperar um solo que foi atingido pelo processo de erosão. Então, o que tem que fazer mesmo, uma das medidas assim, é a questão que o Matheus falou, a prevenção, né? Não é retirar a camada vegetal desse solo. Quando retira a camada vegetal, prejudica esse solo e deixa ele mais suscetível ao arrasto das partículas, tanto pelo vento como pelas chuvas, né? Pelas águas. O professor ainda está na chamada, será? Parabéns, menina. Só para complementar, puxando um pouquinho aqui para o Pará, né, que chove muito, né? E é um problema que se tem aqui. Principalmente o meu pai, que ele tem uma área, né? A gente planta açaí lá e devido a isso, a gente sofre com esse problema, porque não pode deixar descoberto, porque se deixar, prejudica muito. Verdade, Nilda. Mais alguém faz algum comentário? Parabéns, Eduardo. Parabéns, Evelyn. Muito bacana mesmo. Obrigada. Alguma coisa mais, pessoal? Alguém vai falar mais alguma coisa? Não. Creio que não, professor. Bom, não é minha área, eu entendo muito pouco disto, né? Mas o que eu já li alguma coisa é uma das práticas, digamos assim, de recuperação quase que impossível de acontecer, como vocês viram. Por quê? Ocorre um deslocamento de material de um local para outro, né? Então, dependendo da intensidade ou do tipo de erosão, a coisa se torna irreversível. Então, a melhor forma mesmo, tá, de se fazer controle da erosão é fazer prevenção. E isto é muito agravado dependendo do tipo de solo, por exemplo, solos que têm baixa agregação, né, baixo teor de matéria orgânica, favorecem muito a erosão, mesmo que a erosão laminar, né? E também da intensidade pluviométrica da região. Então, aqui na nossa região, aqui no Pará,
Aqui na Amazônia, de uma forma geral, esse processo ele pode adquirir proporções muito grandes e prejuízos irreversíveis se não for controlado, né? A vossoroca é um processo de não retorno, digamos assim. Quem conhece uma vossoroca vê que a coisa não tem controle mais, sai do controle. Então, a questão toda aí é fazer manejo preventivo, tomar atitudes e práticas que conservem e protejam o solo. Então, o plantio, digamos assim, solteiro e de solo desprotegido é um problema seríssimo. O sistema plantio direto, ele ajuda bastante porque aquele material que fica sobre o solo protege o solo, do ponto de vista físico. Então, a erosão, de fato, é uma coisa que assume uma importância muito grande. Isto só do ponto de vista físico, né? Mas, num processo erosivo, o prejuízo não é só físico, o prejuízo é geral. Por quê? Quando há perda da camada superficial, como uma erosão laminar, que, digamos assim, é a mais simples, você perde do ambiente natural, tá? Não só a massa de solo, mas junto com a massa de solo vão os nutrientes, tá? Vai a matéria orgânica e toda a microfauna e até a mesofauna daquele ambiente. Então, o prejuízo é geral, né? Então, não é só uma importância física. É física porque é o mais perceptível, mas é um prejuízo geral para o solo como um todo. Tá? Então, é dessa forma que eu vejo a questão da erosão. E práticas de controle de erosão. Tem muitas formas de controlar a erosão, né? Por exemplo, a Nilber falou aí da questão do plantio de açaí, né? Então, junto com esse açaizeiro, poderia se pensar, nesses primeiros 2 anos, 2 anos, em que as plantas estão pequenas, plantar uma outra cultura que não fosse concorrer em termos de sombreamento, em termos de nutrientes, junto com o açaizeiro. Para quê? Proteger o solo. Pode ser uma leguminosa de porte pequeno, tá? Que ajude não só a proteger o solo, mas também a fornecer biomassa e nitrogênio para aquele ambiente. O que muitos agricultores fazem é deixar o solo, digamos assim, limpo. Isso é muito comum a gente ver no interior, o agricultor capinar e deixar aquilo bonito. Aquilo digamos assim, é a prática não recomendada para esse tipo de situação. Então, é dessa forma que eu vejo. Na Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, no site da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, eu acho que foi 2018 e 2019, foi lançado um boletim só sobre a questão da erosão, né? Um que falando da desertificação a partir de processos erosivos e um que falando de perda de solo, tá? Provocado por más práticas agrícolas. Então, tem muita informação e muito dado bacana. Aí, nesse sentido, qual seria a próxima dupla e qual o tema? A próxima dupla vai ser na semana que vem, né? Vai ser eu e a Dani, e o tema é transformação digital no agronegócio. Eu não ouvi, Ana. Eita, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Melhorou um pouco. Agora sim. Enfim, eu falei que a próxima dupla vai ser na semana que vem. Não exatamente na semana que vem, eu acredito que será na terça-feira, mas será eu e a Dani, e o tema será transformação digital no agronegócio. Qual o tema? Transformação digital no agronegócio. Transformação digital no agronegócio.
Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Crescimento vertical e horizontal. É bacana, né? Não, isso não é bacana, isso é muito interessante. Eu vi uma reportagem, não sei em qual foi canal, em que em São Paulo o cara criou uma empresa, tá, para trabalhar com drones, tá, para fazer plantio, né, em áreas para revegetação, né? Então, o que foi que ele mostrou lá? A eficiência do uso do drone na dispersão das sementes, né? Então, georreferenciou toda a área, digitalizou toda a área, jogou no computador do drone, tá? E botou as sementes no drone. E um processo que levaria 1 hora, tá, ou mais, manualmente, o drone fazia em 10 minutos e de uma forma muito eficiente. Tá? Então, só mostrando o exemplo da digitalização, tá, e do uso de tecnologia digital na agricultura. Então, tem muita coisa, de fato, para mostrar, tá, nessa questão, que um ramo que eu acho que vocês poderiam pensar até no futuro de vocês. Uma outra coisa nessa questão da digitalização é o uso do georreferenciamento na análise de solo, né? Então, mostrar como essa tecnologia ajuda você a entender o solo da sua propriedade. Então, usando essas ferramentas digitais, tá, faz mapa, e esses mapas definem para outras máquinas o que fazer em termos de aplicação de fertilizantes e corretivos. Por outro lado, é a avaliação do estado nutricional das plantas por meio de imagens digitais. Tá? Então, o drone sai fotografando a plantação e no espectro emitido, no espectro refletido, indica o estado nutricional da planta. Né? Então, a deficiência ela provoca alteração, tá? Quando já está no estágio mais avançado, alteração na coloração da planta. E essa diferenciação indica que tipo de deficiência é. Então, há uma possibilidade muito grande para vocês duas apresentar. Tu e quem, Ana? E a Daniela? Tu e Dani apresentarem aqui para nós. Tá? Pois bem, agora eu tenho umas coisas para falar para vocês. Tá? Não tem mais nada? Acabou? Sim, professor. Apresentação sim, professor. Acabou, professor. Hoje Tá. era só a mesma apresentação, né? Ok.